Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. A exposição será de todo o capítulo, mas eu não vou ler de início todo o texto. Eu vou ler do versículo 1 ao verso de número 7, e depois eu vou ler a partir do verso 20. 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 7. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Fala no verso 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Vamos orar? Senhor amado, bendito, queremos exaltar a tua majestade, queremos agradecer ao Senhor, porque na manhã do dia do Senhor podemos nos reunir para bem dizer, exaltar o teu nome, glorificar a Cristo, nosso Redentor, pela vitória sobre a morte, vitória que nos garantiu vida eterna. Somos gratos a Deus porque, ao abrir a tua palavra, temos plena convicção que se tratam de palavras de vida. Teu Espírito que em nós habita, ele ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e para que possamos ver a Cristo exaltado na pregação da palavra. Que seja assim nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Como é que você age quando você tem oportunidade de revidar a alguém que fez mal a você? Quando você está numa circunstância em que tudo está na sua mão e que você pode de fato se vingar de maldades, de coisas terríveis que alguém fez contra você. Como é que você age diante das injustiças que você sofre? E no mundo quebrado, elas não são poucas. Você está acompanhando aqui a caçada feroz que está sendo empreendida por Saul a Davi. Rejeitado pelo Senhor, mas querendo se manter no trono, Saul tenta tirar a vida daquele que fora ungido pelo Senhor por meio de Samuel e que irá reinar em lugar de Saul. Você viu no texto anterior
que quando você está ameaçado, quando você se encontra ameaçado, a semelhança de Davi, você precisa descansar no Senhor. O texto mostra que Davi foi traído por pessoas muito próximas dele. Davi foi entregue pela sua própria tribo. Os efeus faziam parte da tribo de Judá. Além disso, Davi foi perseguido de forma injusta por Saul, injusta e implacável. E quando tudo parecia perdido, quando Saul estava em volta de Davi com os seus homens, a providência de Deus salvou Davi. Davi viu o Senhor providencialmente livrando a sua vida. Chega uma notícia para Saul, dizendo que os filisteus começaram a atacar um outro canto, e Saul, que até então não estava ligando para isso, estava com a sua mente fixa em acabar com Davi, ele agora parte para lutar contra os filisteus, e isso faz com que Davi mais uma vez se livre das mãos de Saul. Davi faz uma oração nesse momento, você viu lá no Salmo de número 54, e a oração que você tem no Salmo 54 demonstra de fato esta confiança de Davi no cuidado do Senhor. O capítulo 24 parece trazer uma reviravolta. A situação é totalmente diferente. Se no capítulo 23, se no final do capítulo 23, Davi está totalmente rendido, ele está cercado, ele não vê outra alternativa, parece que tudo vai acabar. No capítulo 24, Saul está entregue a ele. Ele tem uma chance ímpar de acabar com a história, de fazer com que tudo isso cesse. E não é difícil que Davi estivesse naquele momento em que a pessoa diz assim: olha, eu não vejo a hora disso acabar. E ele tem a chance de acabar com isso. Entretanto, você verá a partir das ações de Davi como é que você responde de forma piedosa à injustiça. Quando você é injustiçado, você precisa honrar a Deus, você precisa responder de forma piedosa. Veja o que vai acontecer, como é que você faz isso? Como é que você responde de forma piedosa à injustiça? Você não age pelas circunstâncias. É isso que você verá nos 7 primeiros versículos. Veja que o texto mostra que Saul ouviu que Davi estava no deserto de En-Gedi, e novamente ele partiu ao encalço de Davi. Em meio à busca, ele parou para aliviar o ventre. Lembra que eles não têm banheiro naqueles dias, certo? Ele para numa caverna para aliviar o ventre. Exatamente a caverna onde Davi estava escondido. Davi e muitos dos seus homens. Veja como o narrador coloca isso. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul. Veja, ele foi com um exército, e é claro que agora ele vai sozinho. E agora ele não tem mais a proteção dos seus homens. Entra Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. E o narrador, ele faz questão de mostrar qual é agora a situação de Saul. Porque se anteriormente Davi está preso, encurralado, e Saul e os seus homens estão em volta, agora Saul sai com o seu exército. Mas de novo, pela providência de Deus, esse homem, ele precisa fazer lá as suas necessidades fisiológicas. Ele entra numa caverna e ele vai só, mas nessa caverna estão Davi e os seus. Mudou o jogo. Davi agora está diante desta cena.
Parece uma oportunidade de ouro. E os seus homens até espiritualizam isso. Os homens de Davi, eles vão dizer: olha, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que entregou Davi nas suas mãos. Dê uma olhada no verso 4, na parte A. Diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Agora, perceba algo aqui. Os homens de Davi falam que Deus tinha entregado. Chegou o dia que Deus falou. Deus não tinha falado nada disso. Deus não disse que entregaria Saul nas mãos de Davi. Mas veja como eles espiritualizam a circunstância. Só pode ser de Deus isso aqui. A faca e o queijo estão aí na sua mão. Corte. Então Davi, no impulso primeiro, vai lá e corta a orla do manto de Saul. E o seu coração fica pesado. Ele entende ter feito algo errado. A despeito de tudo, ali se encontrava uma autoridade instituída por Deus. Dê uma olhada mais uma vez no capítulo 4, no finalzinho, do versículo 4, finalzinho, até o versículo 7. Diz assim: levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. A circunstância é favorável. A interpretação dos soldados incentiva. Está na hora. Acaba logo com isso. Chegou o dia em que você vai ser aliviado de toda essa situação terrível que você está passando. Deus deu a você esse homem. Davi não age pelas circunstâncias. Ele tem tudo aqui para agir pelas circunstâncias, mas ele age pautado na palavra do Senhor. O 5º mandamento, meus irmãos, que diz que você precisa honrar seu pai e a sua mãe, ele não diz respeito somente aos progenitores, mas a qualquer um que seja colocado pelo Senhor como autoridade na sua vida. E é por isso que o 5º mandamento se refere ao respeito às autoridades constituídas por Deus, quer sejam os presidentes, vereadores, governadores, o presidente da república, todos eles instituídos por Deus. E é por isso que nós precisamos honrar pessoas assim. Mas essas pessoas não se dão a honra. O mandamento é para nós. Nós honramos. Saul é um rei terrível. Ele está agindo de forma totalmente injusta. Ele está perseguindo Davi sem razão. Se Davi parasse para pensar, ele diria: vou fazer justiça. Entretanto, ele não age pelas circunstâncias, mas pelos princípios da palavra do Senhor. Eu não vou ferir o ungido do Senhor. E lembre que esse versículo não serve para aquilo que os pastores muitas vezes fazem, certo? De dizer que ninguém pode contradizer o que eles estão dizendo. Davi está falando aqui de matar Saul. Eu não vou tirar a vida do ungido do Senhor. Eu não vou tocar no ungido
do Senhor. E além disso, ele contém os seus homens, porque os homens também estão sendo perseguidos por Saul. E ao ler essa história, talvez alguém pense assim: poxa, Davi deu bobeira aí, hein? Davi vacilou, perdeu a chance. Deus deu a oportunidade, Davi desperdiçou. Se você já cogitou alguma coisa assim, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Já vi crentes que vibram quando eles olham, por exemplo, algumas entrevistas aí de reportagens, e que vem, por exemplo, um bandido que foi linchado depois que ele foi pego pela comunidade. E aí, uma manifestação de, entre aspas aqui, ó, justiça pública. E a crente fala assim: isso mesmo, tem que morrer mesmo. Não, não é assim não. Deus não deu ao povo a capacidade para julgar e para efetuar a pena capital. Não são as pessoas que julgam, mas crentes comemoram muitas vezes isso. Eu já vi pior, crente falando assim: não, gente assim tem que ser torturada, tem que sofrer muito. E esse tipo de pensamento não tem a ver com fazer justiça, tem a ver com se vingar, tem a ver com pagar o mal com o mal. É claro que a justiça precisa ser aplicada, mas ela é aplicada de forma correta e não por vingança. Isso mostra então um coração vingativo e não um coração que quer justiça. Quando você for injustiçado, talvez não vão faltar aqueles que irão aconselhar você, como os soldados de Davi estão aconselhando ele aqui. Chegou a hora, Davi, não perca a chance. Vão falar de forma até piedosa. Se Deus não quisesse que você fizesse isso, Ele não tinha dado essa circunstância. Deus não está controlando tudo? Por que você acha que Deus deu uma oportunidade dessa para você? É só você olhar para o texto aqui. Por que Deus deu uma oportunidade dessa para Davi? E está claro que é para mostrar a grande distância que há entre Davi e Saul nas suas atitudes. Quanto a você, você precisa agir em conformidade com a palavra de Deus. Você não age no impulso, você não age pautado nas circunstâncias. Na Escritura, você tem ordens muito claras. Você deve amar até mesmo aqueles que fazem mal a você. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Dê uma olhada então em como o Senhor Jesus Cristo interpreta a lei lá no Sermão do Monte. Capítulo 5, a partir do verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aqui, é claro, há uma distorção da lei. A lei nunca disse isso. Quem dizia isso era o fariseu, o mestre da lei. Era isso que era ensinado. Você ama o seu próximo, mas o inimigo você odeia. Jesus então corrige a interpretação da lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você age pautado na Escritura.
como Davi. Veja a expressão de Davi: o Senhor me guarde de eu ferir o ungido do Senhor, de eu pecar contra o Senhor. Mas há muitos crentes que, quando injustiçados, perdem a cabeça. Eles sequer ponderam as suas atitudes. Eles agem pautados naquilo que as outras pessoas o instigam. Então tenha muito cuidado com o tipo de conselho que você recebe daqueles que estão à sua volta. Cuidado. A quem você tem dado ouvidos? Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. E Davi está agindo dessa forma. Ele não age pelas circunstâncias, ele age pautado na palavra. Mas há ainda mais. Você responde piedosamente à injustiça, buscando a paz. No que depender de você, busque a paz. E é isso que Davi fará. Mais do que não agir precipitadamente, Davi está buscando a paz, algo que Paulo vai ordenar no Novo Testamento. Note bem como isso vai ocorrer. Davi demonstra de imediato respeito e humildade diante do rei. Veja o verso 8. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Ó rei, meu senhor. Humildade, respeito diante da autoridade instituída por Deus. E então Davi argumenta, mostrando que ele não queria o mal do rei, mostrando que enquanto Saul estava seguindo aqueles que falavam mal de Davi, Davi fez diferente. Davi não agiu instigado por aqueles que disseram: olha, Deus colocou Saul nas suas mãos. Veja aí o verso 9 e o versículo 10. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Ô rei, tem um monte de gente enchendo sua cabeça. Você está dando ouvido a esse povo? Por que você está fazendo isso? Aí Davi mostra o contraste. Veja: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Enquanto Davi seguia aqueles que falavam mal de Davi, Davi não agia da mesma maneira. Olha, eu reconheço, rei, que você é uma autoridade instituída por Deus. Eu reconheço que você é o ungido do Senhor. E Davi continua então, no verso 11, dizendo que não fez isso, que não pagou o mal com o mal. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Saul, você está me perseguindo implacavelmente e você estava na minha mão. Eu não estou brincando quando eu digo que eu poderia ter te matado. Está aqui, eu cortei parte da sua roupa. Eu não tenho feito mal a você, eu não tenho pagado o mal com o mal. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: Davi, embora não aproveitasse a oportunidade para matar Saul, de maneira sábia, aproveitou a oportunidade de matar, se possível, sua inimizade, ao convencê-lo de que não era o tipo de homem que Saul imaginava que ele era. E a perspicácia do Matthew Henry é joia. Ele não matou Saul, mas ele tentou matar o que Saul pensava sobre ele.
olha aqui, rei, eu podia ter te matado, eu não o fiz. Davi buscou a paz. Busque a paz com todos. Isso é exigido de você. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas buscar a paz, irmãos, exigirá muitas vezes uma boa dose de humildade. Não é fácil buscar paz com quem quer fazer o seu mal. Não é fácil buscar paz com quem está te perseguindo. A natureza terrena, por vezes, vai querer vingança. Vai achar que é humilhante buscar paz. Eu ainda já estou sofrendo. E eu ainda vou me humilhar mais. Eu ainda vou me rebaixar nesse nível. Não dá para agir dessa maneira. É isso que o velho homem vai gritar. Mas lembre que você morreu com Jesus Cristo. E que você ressuscitou com Jesus Cristo. E que você está unido a Jesus Cristo. E é esta união com Cristo que possibilita a você morrer para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos e viver para Deus. Abrir mão de fazer justiça com a sua própria mão e colocar o caso diante do Senhor. Você lembra do provérbio que está lá em Provérbios 15:1? A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Quando alguém está bravo com você e você fica manso, você desarma a pessoa. Mas se alguém fala bravo com você e você levanta bravo, acabou. Acabou. É isso que Provérbios está dizendo e é um bom princípio. Por vezes, uma boa, respeitosa e gentil conversa pode resolver questões sérias. Pode mudar a perspectiva que outras pessoas tinham de você. A pessoa pode sair da conversa dizendo assim: poxa, não tem nada a ver com o que eu pensava. Eu fui instigado, porque o que Saul está fazendo aqui com Davi, instigado por outros, é o que muitas vezes acontece. Pessoas vão falar mal de você, sem nunca ter visto você, porque eles ouviram de outros. E numa conversa com você, talvez eles digam: puxa, como eu estava enganado. Então busque a paz com todos, não a guerra. Mas a mais, como é que você responde piedosamente diante da injustiça? Além de buscar a paz quando depender de você, você precisa entregar a causa ao Senhor. Davi coloca a sua causa diante do justo juiz. Ele continua conversando com Saul, veja o verso 12 e 13. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Davi mais uma vez olha para Saul e fala assim: a minha causa será julgada por um juiz justo. Ele é o vingador. Se alguém vai fazer alguma coisa com você, ô Saul, não serei eu, porque quem faz perversidade é gente perversa. Quando você está certo da sua inocência, você não precisa fazer justiça por conta própria. Você não precisa pecar para se defender. Você não precisa ficar o tempo todo se explicando. Eu conversei com um amigo uma vez que estava sendo alvo de muita maledicência. E ele falou assim: Milton, estou pensando em responder isso aí, escrever uma postagem aí na rede social e esclarecer as coisas. Eu falei: faz isso não, porque quem é amigo seu e te conhece não precisa ler isso aí, te conhece. E quem não te conhece, meu amigo, não está nem aí para isso, não vai acreditar.
Vai falar, rapaz, que conversa fiada é essa aí? Mas nós não temos o ímpeto de tentar nos defender? De tentar ficar se explicando o tempo todo? Temor de homem isso aí. Você não precisa fazer isso. Você coloca diante do reto e justo juiz. Você não combate a impiedade cometendo uma impiedade. É isso que Davi está dizendo. Olha, quem faz perversidade é perverso, e eu não sou perverso. A minha mão não vai ser contra você. Agora, o justo juiz está com a causa na mão dele. E se Saul não tinha medo de Davi, ele deveria temer o justo juiz. Davi tenta, então, mais uma vez, convencer o rei de que não fazia sentido persegui-lo, porque ele era alguém irrelevante. E mais uma vez ele reafirma a sua confiança no justo juiz. Versos 14 e 15. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Pense então na humildade de Davi agora. Você é o rei. O que eu sou? Quem é Davi diante do ungido de Deus, do rei de Israel? Aí você fala, mas Davi também era um ungido de Deus. Sim, mas ele ainda não estava no trono. Nesse momento da história, Davi está sendo visto no reino como um fora da lei. Ele está sendo perseguido. As cidades que estão em volta vão lá, tomam conhecimento que ele está lá e vão lá e contam para Saul. Mas Saul está dizendo, o rei não tem cabimento. O que o Senhor está dizendo, verso 15: seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre das tuas mãos. Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo, eu tive a chance de eu mesmo me livrar de você, mas eu coloquei nas mãos de Deus, e Ele vai me livrar de você. E aqui está uma questão importante, e que a gente às vezes não pensa, né? Por que Deus manda você entregar suas causas ao justo juiz? Porque quando você não faz isso, você passa a ser o juiz. E como você é o juiz, e aquele que foi ofendido, adivinhe para que lado que vai pender o seu julgamento. Olha aí para o nosso STF e descubra. O que acontece quando o juiz inventa de ser o ofendido e o juiz da causa? Injustiça. Não tem jeito de ser de outra forma. Se você for julgar uma causa sua e de outra pessoa, a outra pessoa está errada e ponto final. E é por isso que você coloca a sua causa diante de Deus. Ele é o reto juiz. Lembre-se, quando você sofrer injustiças, de que você não está sozinho, de que você nunca estará sozinho. Há um Deus supremo, um justo juiz, que está atento às suas causas. Abra a sua Bíblia em Romanos. Vá lá no capítulo 12. Lembra que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, mostrou a obra redentora de Deus em favor dos seus. Como é que Deus tirou o homem do lamaçal do pecado e trouxe o homem para o seu reino? A partir do capítulo 12, ele vai mostrar como é que este homem que foi salvo precisa viver. Capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não vos conformeis com este século, renovai-vos pela transformação da vossa mente. E então vem uma série de mandamentos, de como você se conduz nesse mundo. É disso que trata o capítulo 12. Então vá lá no verso 17. Paulo diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
E eu gosto muito dessa sequência de uma ordem. Olha, não pagueis ou não torneis a ninguém mal por mal. E depois, esforce-se. Sabe por quê? Esforce-se. Porque não é o normal. A vontade vai ser de se vingar, de dar a paga. Esforce-se por fazer o bem. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é você que retribui, não é você que dá a paga, não é você que julga, não é você que executa a sentença. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ou quanto a você, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pois é isso que Davi está fazendo. Pois é assim que você precisa se portar. Não vai ser fácil. E é por isso que você se esforça no poder do Espírito Santo que foi dado a você. Afinal de contas, você tem um Redentor bendito que se portou exatamente assim. Vá lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Veja o que dirá Pedro aos seus leitores: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Sofrer injustamente é exatamente não dar a paga quando você pode dar a paga, ou você pecar para se livrar da sua situação. Você age de forma piedosa e muitas vezes você vai sofrer. É injusto? É. Isso é grato diante de Deus? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Lembra que Jesus falou algo parecido? Se vocês amarem quem amam vocês, que vantagem tem? Não fazem os publicanos o mesmo? Pedro continua: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu. E aqui então, Pedro pega a situação dos crentes que estavam sofrendo e diz assim: olha só, está ruim, nós somos pecadores. Deixa eu falar para vocês de alguém que sofreu injustamente, de verdade. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele não sofreu por causa de alguma coisa que ele fez, ele sofreu por causa de você, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, perfeito em seu juízo, entregava-se ao Pai que julga retamente. Talvez algumas coisas já tenham acontecido na sua vida. Talvez você já tenha sido alvo de maledicência. Talvez alguém tirou de você algo que era seu por direito. Coloque diante do Senhor. É claro que com isso eu não estou dizendo que não há lugar e ocasião para buscar justiça. A Bíblia direciona biblicamente sobre como é que você faz isso.
e, se necessário, buscando autoridades que foram constituídas por Deus. Entretanto, mesmo quando você faz isso de forma piedosa. Você não pode pecar. Você não pode manter no seu coração um desejo de vingança. Você não pode passar por cima dos mandamentos bíblicos em nome de fazer justiça. Pois uma pretensa justiça que é feita de forma contrária àquilo que estabelece o Senhor não é justiça. É injustiça. Mas por vezes o coração se alegra quando alguém que fez mal a você se dá mal. E de novo, cuide do coração. Cuide do coração. Coloque a sua causa diante do Senhor. Mas há uma última lição aqui. Você responde piedosamente à injustiça, aguardando o que Deus irá fazer. A forma de agir de Davi nesse momento, ela foi usada pelo Senhor para apaziguar Saul. É interessante. Davi livra Saul da morte. Vai lá, diz a ele, se apresenta diante dele, busca paz com ele, e na providência de Deus, Saul, neste momento da história, se convence. Ele reconhece a sua própria injustiça. Veja o verso 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Esse reconhecimento de Saul é maravilhoso. Você é mais justo do que eu. Mas você conhece Davi? Davi já fez um monte de coisa errada aqui, até aqui na história. Vai fazer mais um bocado de coisa errada. Saul também. Mas o que diferencia Saul de Davi, para que Davi seja justo e Saul não, é a fé no Redentor. O que Saul está vendo em Davi é um fruto de piedade, é um fruto de alguém que anda com Deus, é um bom testemunho. É isso que está fazendo Saul declarar o que ele está declarando diante de Davi. Ele reconhece, ele diz: olha, eu sei que você podia ter me matado. Dê uma olhada nos versos 18 e 19. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Saul está sendo muito sincero aqui. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Davi, eu no seu lugar não faria isso. Não existe quem haja assim. Quem é que encontra o inimigo e deixa o inimigo embora? Crentes. Pessoas que foram justificadas por Deus, que sabem que deviam muito diante dele e que foram perdoadas. Estas podem agir assim. Saul está então aqui reconhecendo o bom testemunho de Davi. E ele reconhece mais, verso 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Eu estou vendo, está na cara, que Deus vai te levar para o trono. Não tem como impedir o que Deus irá fazer. E, meus irmãos, agir de forma piedosa com quem cometeu injustiça contra você é um grande testemunho e traz glória a Deus. Pode ser até que tal pessoa venha à fé. Não foi o caso de Saul. Saul é um ímpio e vai continuar na sua impiedade.
Mas há muitas histórias de gente que se converteu pelo bom testemunho daquele que estava sendo perseguido. Deus é glorificado quando crentes, diante das injustiças, agem de forma piedosa. Deus pode, por meio da sua atitude piedosa nas perseguições, mudar o cenário para o seu bem. E ainda que Ele não faça isso, todas as coisas cooperam para o seu bem. Saul está tão certo aqui de que Davi irá mesmo ser conduzido ao trono, que ele agora pede clemência sobre a sua casa. E Davi então promete que será misericordioso. Veja os versos 21 e 22. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. Este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Saul reconhece: olha, você vai ser rei. Tenha clemência. Tudo que Saul não está fazendo agora. Davi podia falar assim: vou ter clemência de ninguém. Está vendo o que você está fazendo aqui comigo? Não vai sobrar um da sua casa. Davi tem um pacto com Jonatas. Lembra que Davi vai fazer bem ao filho de Jonatas, lá na frente, Mefibosete. Tem alguém ainda da casa de Saul para que eu seja bom com ele? É isso que Davi vai fazer lá na frente. Quando você age de forma piedosa, ou seja, quando você age da maneira requerida por Deus, você precisa fazer isso com fé. É preciso confiar naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Mesmo sem saber o que Deus vai fazer na sua vida. Mas se você faz o que é correto, esperando que Deus sempre vai livrar você, como fez aqui com Davi, nesse episódio, talvez você se frustre. Porque há momentos em que isso não vai ocorrer. Mas independente de você ser ou não livrado pelo Senhor, você precisa agir de forma piedosa, ainda que injustiçado. Porque isso, como diz Pedro, é grato diante de Deus, que alguém suporte injustiça, sofrendo injustamente por conta da sua consciência para com Deus. Gostaria de dizer aqui que sempre que você agir de forma piedosa diante das injustiças, que o final será tão bom quanto o da história de Davi, pelo menos nesse momento. Mas isso não é biblicamente verdadeiro. A Bíblia não garante isso. A história mostra muitos servos de Deus que, mesmo sendo piedosos, sofreram diante das injustiças. Olhe para Cristo e você verá isso. Não houve ninguém tão piedoso quanto Cristo, porque era perfeito. E isso não o livrou da morte. Mais do que todos, Jesus respondeu piedosamente à injustiça. Jesus sempre agiu pautado pela palavra. Ele não pautava a sua vida pelas circunstâncias. Jesus não somente buscava a paz com todos, ele era o próprio príncipe da paz. Ele era aquele que dizia aos seus discípulos: eu vos deixo a paz. Ele colocou sua causa em oração diante do seu Pai. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele sabe que um amigo chegará em breve para traí-lo. Ele sabe que será cuspido, humilhado, rejeitado, zombado, pregado numa cruz. Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Mas ele aguardou o que o seu pai faria. O restante da oração dele, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Diferente de Davi, que foi livrado das mãos de Saul e posteriormente se assentou no trono, Jesus, o filho de Davi, não foi livrado da morte. Ele deu a si mesmo na cruz do Calvário para a redenção do seu povo, em lugar dos pecados do seu povo. Todavia, o Pai o trouxe da morte. Ele foi assunto aos céus. Ele se assentou no trono da sua glória. A semelhança de Davi, ele foi ao trono. Davi sem precisar morrer. Ele passando pela morte. E porque ele morreu e ressuscitou, você que foi salvo por ele, também pode agir de forma piedosa diante das injustiças, porque ele deixou para você a paz que só ele pode dar. Paz que foi feita na cruz mediante o seu sacrifício. A sua morte, em cumprimento às promessas lá do Antigo Testamento, garante que você pode entregar ao justo juiz a sua causa, que você pode agir de acordo com a palavra de Deus, certo de que mesmo que Deus não livre você das injustiças, e que mesmo que Deus não te livre da morte, por meio do Filho, que já livrou você da ira vindoura, Ele não deixará que você morra para sempre. E no dia do juízo, o juízo que não virá sobre você, porque recaiu sobre Cristo, virá sobre todos aqueles que não se arrependeram dos pecados, inclusive aqueles que fizeram mal a você. Mas eles não serão julgados somente pelo mal que fizeram a você. Esse mal foi uma consequência dos seus corações não estarem rendidos ao Senhor que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então coloque a sua causa diante do Senhor, descanse nele. Ele é o justo juiz, Ele é o vingador.